No vídeo de terça-feira tivemos a oportunidade de explicar aqui como através da economia é fácil você impulsionar os números no curto prazo, deixando de lado as mazelas e as consequências sérias que costumam ser inflacionárias no médio e no longo prazo. Inclusive que o Brasil está atingindo aquele ponto máximo da curva de Laffer, onde mesmo aumentando imposto, ele verá o governo a arrecadação caindo, uma vez que eles estão subtraindo, tirando de nós, da população, pessoa física e pessoa jurídica, grande parte daquilo que nós produzimos, deixando de lado a parte moral, que isso é considerada roubo, afinal de contas, tomam, sem o nosso consentimento, sem ser voluntário, para direcionar para onde eles querem esse dinheiro e muitas vezes nós sequer sabemos ou vemos de volta, o lado econômico mostra que há sinais claros que há sim uma saída de capital do Brasil. E que não apenas o fiscal, mas também o balanço de pagamentos está se deteriorando. Duvida? Vamos ver em números e como isso te afeta diretamente. Vagas abertas do primeiro lote para o workshop presencial Caos e Oportunidade, a terceira edição. Será realizado dia 29 de junho, um sábado o dia inteiro, aqui em São Paulo. Falaremos sobre perspectivas econômicas e investimentos, que eu farei esse bate-papo. Traremos pessoas especialistas para falar sobre blindagem patrimonial, sucessão patrimonial, instrumentos financeiros para nos proteger dessas altas abusivas de impostos. Traremos também, claro que online, por ordem do STF, o Paulo Figueiredo, que está trabalhando tão intensamente pela liberdade de expressão no Brasil. Portanto, seja rápido, compre agora e garanta seu bônus exclusivo, que é a mentoria de 2 horas online comigo. Clique em Saiba Mais e adquira o seu ingresso. Convido então que volte no vídeo em que nós subimos na terça-feira aqui nesse mesmo canal para entender toda essa sequência. Mas o governo vem fazendo uma transferência de renda, basicamente para o consumo, através do controle de preços daqueles bens administrados, eletricidade, gasolina, transporte coletivo, ou também injetando mais dinheiro na economia através de empréstimos de créditos subsidiados, inclusive injetando via pagamento de precatórios, que eles tantos demonizaram, mas que são bilhões a mais na mão da população. O governo do PT, historicamente, sabe acelerar a economia apenas através de endividamento. Não apenas do endividamento público, mas também do endividamento privado, onde as pessoas e as famílias se endividam para consumir no curto prazo. Isso traz benefícios para o número do PIB e que, obviamente, eles estampam a manchete falando que tem grande parcela disso. Sim, tem uma parcela clara, no curto prazo, endividando as pessoas e o Estado. Mas quando a bomba chega no médio e no longo prazo, e no Brasil ela chega de 10 em 10 anos, porque nós temos no nosso DNA, obviamente, uma necessidade de intervenção do Estado presente em nossa vida, do gasto público crescente, fingindo que aquilo dá uma teia de segurança, obviamente, as consequências no médio e no longo prazo são sempre inflacionárias com a deterioração da economia. Se olharmos o crescimento do Brasil nos últimos 24 anos, basicamente a gente tem um crescimento médio anual de 1,8% ao ano, abaixo da inflação. Mesmo naquele primeiro governo Lula, onde as commodities subiram muito de preço e o Brasil teve um amplo acesso a dólares pela conta de exportação, nós crescemos menos do que a média dos emergentes e continuamos crescendo menos. Nem fala agora do que nós paramos no tempo com relação à produtividade, estagnada no Brasil há mais de 30 anos. Portanto, voltando aqui aos números, tudo isso que nós fizemos no vídeo passado e nessa abertura reflete agora amparado em números. Senão ficaria muito mais uma discussão filosófica. Mas aqui a gente quer apresentar o que foi divulgado pelo próprio governo para o seu balanço de pagamentos. Mas claro, nem todo mundo entende o que representa esse balanço de pagamentos. E aqui a gente vai mostrar. Inclusive, ficou muito claro que com esse crescimento sustentado por controle de preços, por créditos subsidiados e injeção de dinheiro na economia, como eu acabei de falar, basicamente você tem um governo que expande o fiscal, gasta mais, obriga a política monetária, as taxas de juros permanecerem altas. Caso contrário, a gente flerta rapidamente com a inflação, só que os juros mais altos traz consequências. Os investimentos caem.
O real sim se mantém minimamente estável porque você tem uma entrada de dólares, mas de qualquer maneira o investimento cai e o custo do dinheiro fica muito caro, estagnando a economia no médio e no longo prazo. E justamente me chamou uma atenção a matéria no Brazil Journal, em que ele fala basicamente como é que alguém investe no Brasil. Esse título realmente é importante e a capa me pareceu extremamente interessante e eu quero compartilhar aqui. Escrito que o Brasil parado no tempo. A gente tem gastos sem retorno. A gente tem taxar, taxar e taxar. Uma burocracia gigantesca. A captura do Estado, em que rouba grande parte daquilo que nós produzimos em forma de Estado e jamais nos devolve. Nós vemos também uma política pública feita no papel de pão, sem planejamento nenhum e uma mentalidade estatizante, antiga, que espero que cada vez mais sejamos contagiados pela mensagem de liberdade econômica que vem dos nossos irmãos. Mas eles tiveram que chegar, a Argentina teve que chegar no abismo para conseguir fazer uma mudança. Portanto, investir no Brasil, ele é um processo caro e burocrático. Além de nós concorrermos com títulos públicos que são obrigados a pagar 6% acima da inflação, explicamos no último vídeo, caso contrário a gente não consegue atrair investidor para financiar os gastos públicos. Além do mais, a gente tem algo extremamente importante que foi mencionado por Marcos Elias nessa entrevista do Brazil Journal, que é justamente o contencioso tributário, que é aquilo em que pessoas físicas e pessoas jurídicas podem pleitear judicialmente, ou seja, pedir na justiça a devolução de uma quantia paga de maneira indevida. Quantia do quê? Basicamente de impostos. Com o sistema tributário que nós temos completamente atrasado, completamente incompreensível e altamente ineficiente, geram, obviamente, diversas cobranças indevidas. Mas olha esse número que impactante. Não existe um contencioso tributário como o brasileiro. Somando o administrativo e o judicial, chega a 75% do PIB. Nos países da OCDE, ela é de 0,3% do PIB. Para chegar a 75% é porque existe algo muito errado no Brasil, disse Marcos Elias. Veja, gente, o contencioso, aquilo que as pessoas podem pleitear na justiça porque pagou de forma indevida, ou seja, já tirou o dinheiro das pessoas físicas e das empresas e, consequentemente, a sua capacidade de investimento, de gastar e de consumir, chega a 75% do PIB. Na média da OCDE, repito, 0,3%. Portanto, um absurdo. Mas voltando aqui ao balanço de pagamentos, ele registra tudo que o Brasil negocia com o exterior. Todas as entradas e saídas de capital. Não apenas de comércio, ou seja, de bens, mas também de serviços, de transferências unilaterais, de remessas de lucros, de dividendos. Basicamente, essa é a formação do balanço de pagamentos, o saldo das operações realizadas pelo Brasil com o restante dos países. E por que isso é importante? Quando você tem um saldo positivo, claramente você tem uma entrada de moeda estrangeira, você tem uma entrada de dólar, que pode ajudar a controlar a sua cotação da moeda local, ou seja, o real. Uma moeda controlada faz com que os preços não subam, permitindo que o Banco Central possa diminuir a taxa de juros, se o fiscal e as contas estiverem arrumadas. E aqui, ambos estão se deteriorando. Portanto, a balança de pagamentos ela é composta basicamente por essa estrutura que a gente vê aqui. Você tem o balanço de pagamentos, de um lado as transações correntes que envolvem o que você negocia com o exterior, seja a balança comercial de exportação e importação de bens, você tem também os serviços dentro das transações correntes e as transferências unilaterais. Tem a conta de erros e omissões e a conta capital e financeira, que envolve, como eu falei, lucros e dividendos. Essa é basicamente a estrutura que vemos da balança de pagamento. E o que foi divulgado na semana passada? Pois bem, saiu um dado importante em relação ao mês de abril de 2024, comparando, claro, ao mês de abril de 2023. Se olharmos aqui, a gente vê que o déficit em transações correntes do Brasil com o resto do mundo saiu de um déficit de 247 milhões em abril de 2023 para 2,5 bilhões em 2024 no mesmo mês. Ou seja, o resultado veio uma queda no saldo comercial,
caíram as exportações e aumentamos as importações, o aumento do pagamento de juros cresceu drasticamente. Porque muita gente mandando dinheiro embora e o Brasil, com um risco maior, precisa pagar mais juros para atrair investimentos. Caso contrário, as pessoas ou tiram dinheiro daqui ou vão investir em outros países. O investimento estrangeiro direto cresceu, mas ele cresceu 25%, como veremos agora no detalhe, quando o déficit total das transações correntes cresceu 10 vezes, como acabamos de falar. De 247 milhões em abril de 2023 para 2 bilhões e meio em abril de 2024. Portanto, agora que entendemos como é a estrutura do balanço de pagamentos, a gente consegue ir destrinchando ponto a ponto. Falamos então aqui primeiro do déficit total na conta de serviços, a diferença entre o que o país exportou e importou de serviços. O déficit foi de 4 bilhões de reais. Quanto tinha sido em abril de 2023? 3,1 bilhões. Ou seja, o déficit aumentou de 3,1 bi para 4 bi de serviços, um crescimento de 27%. O superávit da balança comercial, a diferença entre o que o Brasil exporta e importa, atingiu 6,8 bilhões de dólares. Esse sim, o saldo das exportações frente às importações brasileiras, elas são superavitárias. No ano passado atingiu um recorde de quase 100 bilhões de dólares. E é isso que está financiando o restante do déficit. Só que conforme a gente vê aqui nesse gráfico, a gente vê que as exportações caíram. Ainda são bem maiores do que as importações, obviamente deverão se manter assim, mas elas caíram. E vamos lembrar que são os investimentos estrangeiros diretos e as exportações que mantém a entrada positiva de dólar para financiar o déficit em conta corrente, como acabamos de ver no restante das contas que compõem o balanço de pagamento. Portanto, como falamos, os investimentos estrangeiros diretos no país registraram ingressos líquidos de 3,9 bilhões de dólares. Em abril de 21 tinha sido 3,1. Portanto, teve um crescimento de 25%. Só que a gente viu que o déficit na balança como um todo, incluindo os serviços, não apenas os bens, ele teve um acréscimo do déficit de quase 27%. Ou seja, a conta está se deteriorando por completo. E aí a gente consegue perceber que, apesar do saldo sempre negativo nas transações correntes, ele é deficitário estruturalmente no Brasil falando, o superávit, ou seja, o saldo positivo das exportações frente às importações e ainda dos investimentos estrangeiros diretos que são positivos, entra mais dólar do que sai, esses dois campos positivos financiam o restante da balança que é negativa. Só que esses pontos que estão positivos estão caindo. O montante positivo está diminuindo frente ao que foi no ano passado. E isso leva, obviamente, a uma diminuição das reservas internacionais no Brasil, que atingiram 351 bilhões de reais em abril de 2024, um super colchão de segurança, mas que houve uma redução de quase 3 bilhões e meio em relação ao mês anterior. Uma redução de mais ou menos 1%. É normal levando em consideração a variação do dólar. Mas o que a gente vê nessa estrutura de balanço de pagamentos é que a estrutura dele é deficitária. E o que traz dólar para o Brasil, que ainda são os investimentos estrangeiros diretos, tem caído. Ou seja, está positivo, mas caindo frente ao que foi em um ano atrás. E também o saldo da balança comercial, que no ano passado bateu recorde de quase 100 bilhões, ainda continua muito positiva, mas também caindo. Temos que abrir o olho. O fiscal já está negativo em um déficit nominal de 1 trilhão de reais, sem guerra e sem pandemia. O balanço de transações correntes no mês de abril saiu de 247 milhões de déficit para um déficit de 2 bilhões e meio, um crescimento de mais de 10 vezes. E o que apresenta entrada de dólar para o Brasil ainda positiva, mas vem caindo frente ao que era no ano passado. Apenas na bolsa a gente viu já uma saída de quase 40 bilhões de dólares apenas no ano de 2024. Vamos lembrar que os estrangeiros representam pouco mais de 50% do volume da bolsa local e essa saída foi apenas de estrangeiro. Com isso, o que nós temos é o ETF brasileiro, ou seja, o índice brasileiro negociado em dólar comparado com o restante das outras principais bolsas do mundo, nós estamos em 2024
com o pior resultado, a pior bolsa do mundo, com o segundo maior juros real. E o juros real é determinado pelo próprio mercado, em que os investidores exigem taxas de juros mais altas para emprestar ao Brasil. Até o momento, a gente tem demanda por nossa dívida, que também vem caindo. No último leilão, a gente já viu que o governo, no pré-fixado, não conseguiu absorver tudo aquilo que ele queria. Ainda tem demanda forte, mas se o Brasil continua nessa trajetória de fiscal deteriorado, de gastar muito mais do que arrecada, é natural que também a nossa balança de pagamentos, que já é deficitária, as duas contas, exportação e investimento estrangeiro direto, ambas vêm caindo e logo poderiam passar ao negativo. Atenção, Brasil, a educação muda, façamos a nossa parte e cobremos. A situação no médio e no longo prazo é extremamente complicada. Seguimos.